Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, estamos chegando para mais toques e noite de rodada de bola rolando aí pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio daqui um pouquinho de volta ao Rio de Janeiro, completando uma semana, né? Após o fracasso, aquela derrota de 5-0 diante do Flamengo, que eliminou o Grêmio da Libertadores da América. E hoje é o Vasco, né? É o time do Pau Fechou, do Burgo. Precisando de uma vitória até para entrar no G6. O Grêmio vai dormir com uma vitória no G6. O Vasco do Vanderlei Luxemburgo. O Internacional amanhã é o jogo para reviver. No Beira-Rio não se fale nisso, mas é o jogo contra o Atlético Paranaense. O Inter também precisando de uma vitória até para se manter aí no G6, pensando no G4. E aí é Grenal, né? É semana de Grenal no próximo domingo. Para tratarmos desses e outros assuntos, comigo, Flávio Fiorin, tudo bem? Maravilha? O Mano Menezes já está fazendo serviço para a dupla Grenal, né? 3-0. Está ganhando, ajuda, também é bom. Estevão Rodrigues e Giovanni de Oliveira. Se é Oliveira, é bom, mas não precisa dizer absolutamente mais nada, né? Bom, você nos assiste nos canais 24 e 24 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face. No Face, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, né? Sua crítica, sua pergunta, interagindo e também compartilhando. É importante que você compartilhe aí nos seus grupos, peço que seus amigos compartilhem também, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, pouco mais de um ano no ar, emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande, com produção totalmente local. Levamos o nosso Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RDC TV Digital e você nos assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Também tem o Instagram da nossa RDC para acompanhar os bastidores da nossa emissora e o meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira 2 Toques. Nosso 2 Toques para a Sino, Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação é a nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária. É o caminho certo para a sua segurança e a segurança de sua família. Bom, o Grêmio daqui um pouquinho tem bola rolando aí, com esse jogo com o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, mas o Grêmio totalmente, dá para dizer que é um time misto, Giovanni? Está definido o time, né? Está definido praticamente o time misto, né? Paulo Vitor... Agora não é mais, agora é alternativo, né? Não é mais misto. Eu acho incrível, né? Não é mais titular nem reserva, na prática né? Então, Paulo Vitor, Léo Moura, Paulo Miranda, David Braz e Cortez. O meio-campo com Michel, Rômulo e Tassiano. O Everton, o Luciano na esquerda, né? E o Tardelli comandando o ataque na frente. Ou seja, sem André, né? Sem o André que ficou fora do jogo contra o Botafogo. Está no banco. Ficou fora do jogo contra o Botafogo, porque cumpria a suspensão automática, né? E o Renato sempre fez com que o Renato fosse o André o titular, jogando no Rio. Então parece que ele está reconhecendo aí, Fiorinho, ou seja, o fato de realmente o André acabar perdendo a posição, né? E a novidade do banco é os 3 jogadores que foram alçados ao time principal, né? Que estava até pouco tempo no time de transição do Thiago, o Ferreira, o da Silva e o Rodrigues também, né? São as pratas da casa do Grêmio. Agora estão na Série A também. O Grêmio fundamentalmente sem o Jeromel, sem o Maico, né? E o Grêmio precisa... E também enfrenta um adversário... Está pensando aí já, embora meio um pouco mais distante, mas está pensando sim em garantir aí a Sul-Americana e também, se possível, qual é a pontuação hoje do Vasco? Confirmo aqui, acho que é 38, de confirmar a gente dá exato. Fernando Miguel, Pikachu, Ricardo, Castan, Henrique, Richard, Bruno Gomes, Fred Guarim, Raul Marrone e o Ribamar é o time do Vasco hoje. Esse Vasco que venceu. O primeiro jogo aqui no Estádio Olímpico foi um jogo extremamente complicado. Teve o VAR, o Vasco teve um gol anulado, né? Foi um jogo meio polêmico. O Luxemburgo reclamou muito, como tem reclamado, não só o Luxemburgo, mas várias equipes têm a questão do VAR aí. Então, esse é um jogo que também o Vasco, ou seja, projeta aí
aí um resultado positivo para se aproximar do G6. Confirmando 38 pontos, né? Ou seja, se ganhar hoje vai a 41, o Grêmio tem 44, o Grêmio fica a 3 pontos do Vasco, né? Ainda que tenha um saldo bem superior, mas o Vasco já se aproxima do próprio Grêmio e começa assim a sonhar realmente com Libertadores, né? Mas o Grêmio, e aí se viu bem, se projetou isso aí, ou seja, o Grêmio pensando mais no Grenal nesse jogo, né? Tanto é verdade que vários estão fora, forçaram o terceiro cartão amarelo. Sim, foi o Jeromel e o... Quem é o que forçou também? O Kahneman. E o Mateuzinho também. O Mateuzinho também. Quer dizer, o Grêmio, ou seja, jogou e venceu o Botafogo, mas pensando já no Clássico Grenal, ou seja, jogadores que, ao contrário do Internacional, ao contrário do Internacional, o Lindoso está pendurado e vai para o jogo amanhã sem essa preocupação aí. Eu não sei até que ponto isso aí é bom ou é ruim. O Internacional tem 7 amarelados, pendurados. Não, mas titulares e mas reservas, titular só o Lindoso. Mas essa é a questão, isso é um jogo de 3 pontos. Igual ao Grenal. Pois é, o Grenal tem a mística do Grenal, que A sempre diz. recuperação moral do Grêmio. É a questão, o Grenal sempre te diz, é um campeonato dentro de um campeonato. Né? O Grenal é aquela história, ninguém pode encaminhar muito bem aí, o resultado negativo é ruim para os dois, né? Mas o Grêmio com essa obrigação aí de buscar um resultado positivo, eu acho que tem condições. Agora, São Januário tem sempre aquelas dificuldades, né, Fiorino? É dentro do que disse o Renato. Ele está poupando jogadores, outros jogadores justamente forçaram o terceiro cartão amarelo, alguns estão lesionados, mas para acreditar no que ele disse, que ele já afirmou com todas as letras, né, que o Grêmio vai terminar no G4, no G6, passa por um bom resultado hoje. Passa por um bom resultado, mas quando tu tem exatamente o jogador forçando o cartão, quando tu dá importância maior para o jogo da rodada, que é o Grenal, que de fato tem uma importância maior, eu não sei qual é o recado que está passando pro teu grupo também. Né? Vamos preservar para hoje, meu jogo não é hoje, meu jogo exatamente. Mas aí tem que combinar com o time do Luxemburgo, né? Mas isso foi, a gente estava aqui, hoje estava o Fiorino estava no programa conosco também, estava o Nilton Drummond, o Chubin, que é um diretor executivo do Regalito, Serginho, e isso passa muito pelo comando, né? O grupo vai muito pelo comando. Que tipo de discurso que o Renato demonstrou para eles? Ou seja, empopar esses jogadores, pensando no Grenal, para passar por cima desse jogo contra o Vasco, numa derrota, que tipo de consequências pode ter? É evidente que tu vai com uma vitória, um resultado positivo, e também a questão, embora o Renato foi o que tu falou, o Renato da coletiva de domingo deixou bem claro, ele garantiu, o que eu acho que um dos dois estará no G4 e o outro entrando pelo G6, quer dizer, o Mano está ajudando, né? Tá 3-0. 3-0. O Bruno Henrique, o Felipe Melo e o Gustavo Scarpa marcaram. E o Atlético Mineiro está conseguindo a proeza de perder da Chapecoense, né? 2-0. Henrique Almeida e o Everaldo. Essa briga aí do Atlético, do Cruzeiro, realmente estão... O Cruzeiro já está em zona de rebaixamento. E o Atlético está fazendo uma força danada também para entrar, né? E o Avaí morto já está perdendo Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza é um time que escapa ainda. Sobram ainda, né? 2 vagas já estão definidas em termos de rebaixamento. 2 para 5 ou 6 times. 2 são definidas. O Avaí e a Chapecoense já estão pensando e se projetando Série B aí. Agora os restantes ficam nessas 2 vagas aí. Eu acredito que são 2 para 5. Mas com essa derrota, dependendo do resultado, o Atlético vira o sexto mesmo. Eu no começo do programa estava dizendo que não acreditava. O Botafogo, é o Fluminense, os 2 cearenses e mais o CSA e o Cruzeiro. O Fortaleza hoje essa vitória já minimiza. Está com a mesma pontuação do Atlético, está passando o Atlético, né? Então, se a gente vai incluir o Fortaleza na briga, eu acho que o Atlético também está. Não está 100% seguro. Porque em termos de G4, eu acho que praticamente 3 vagas são definidas, né? É o caso do Flamengo, do próprio Palmeiras e do Santos. Essas 3 eu acho que estão... Flamengo e Palmeiras com certeza, né? O Santos também, praticamente. Mas tem a possibilidade de se tornar G7, caso o Flamengo venha a ser campeão da Libertadores. Aí se abriria mais uma vaga. Seria o G7. Com isso, hoje o Inter pegaria uma vaga direta, né?
Porque vira G7 e G5. Sim, né? sim. E o Corinthians também. O Corinthians é inimigo da dupla, né? Também. O Corinthians parece que também chegou complicado lá. Lá em Maceió, a torcida que muito não tem contato com os jogadores, né? Fez uma festa no aeroporto para a chegada do grupo do Corinthians. Acho que foi o Cássio, mais um ou dois jogadores, o Fábio Carilli também deu uma atenção para o torcedor. No mais, todo mundo passou reto, ninguém quis contato com a torcida. A máscara total do Corinthians lá. O pessoal foi para dar um afeto, um carinho, ninguém quis saber. O Corinthians tem uma estabilidade também. Né? O Inter até tem a mesma pontuação do Corinthians, né? E tem duas vitórias a mais. E aí fica ocupa a quinta posição exatamente pelo critério. E um a mais que o Grêmio, né? Então o Corinthians não se admira do Grêmio também. Mas essa vitória do Grêmio é importante nesse jogo, até porque, como eu tinha dito, ou seja, o Grêmio com essa vitória, ele dorme no G6. Vai depender do jogo do Internacional amanhã, o próprio jogo do Corinthians, né? Mas dorme no G6. Isso aí, de repente, ou seja, até também é um alento até para o Clássico Grenal. E a tendência é a dupla Grenal, dependendo dos seus resultados, atropelar o São Paulo, né? Também, São Paulo vai ficar para baixo. O São Paulo vem também naquela ali, se mantendo e com uma diferença que a dupla Grenal pode acabar. O Palmeiras e o Santos são outro patamar, né? São Paulo tá mais abaixo. Sim, São Paulo está com 49. 4 pontos do Inter, 2 rodadas. O Santos, 52, já não é uma diferença tão grande, mas já tem uma gordura, né? O Palmeiras e o Flamengo acabou. E mais uma derrota no Clássico hoje já tumultou o ambiente, né? Sem dúvida. Bom, o Grêmio totalmente desfalcado, inclusive sem a sua zaga titular, mas hoje o Grêmio tem reservas à altura, né? O Grêmio teve esses problemas sempre aí, sem reservas, e o David Braz é um jogador que, olha, o David Braz é um jogador que seria titular aí na grande maioria das equipes do futebol brasileiro. Mas ele fala exatamente sobre a dificuldade, né, desse jogo, fala sobre o jogo também, para chegar aí ao objetivo do G4. Cara, a gente não pode só pensar na dificuldade, né? A gente tem que também pensar positivo, naquilo que a gente está brigando, né? A gente tem um objetivo na competição que é colocar o Grêmio no G4. Então, se a gente ficar preocupado com as dificuldades que vamos encontrar, claro que existe aí um adversário qualificado, um treinador experiente, realmente tem o nosso respeito, mas a gente não pode ficar colocando dificuldade sempre, senão a gente não vai conseguir o nosso objetivo, que é a vitória, né? Já vai dar um passo atrás aí daquilo que a gente está almejando, que é a vitória. Bom, essa formatação, o Grêmio jogando com 3 volantes, né? Ou seja, existe uma preocupação até defensiva do Renato em relação a isso também. Não sofrer gols em São Januário, né? É importante, né? Buscar o resultado e estancar, né? Porque foram 8 gols sofridos do Flamengo, né? Aqui o VAR ajudou a não sofrer mais. E mais os 5 lá do jogo da semana passada, aliás, o pessoal é criativo, para isso o pessoal é criativo, né? Tem uns memes rolando aí que eu já missa de 7 no dia. Para isso o pessoal tem tempo. Isso a brincadeira, a flauta é válida. A flauta ela existe, a flauta ela faz parte do contexto, né? Ainda mais de uma semana de Grenal, né? Mas é aquela famosa frase do Ibsen Pinheiro, né? Ou seja, o Grenal arruma a casa ou desarruma a casa. Mas não é de todo ruim essa formação aí do Grêmio hoje, né? Eu não considero de todo ruim, embora eu antes do 5-0, posso ser até de repente errei com o Renato, eu achei, me agradou a escalação. Podemos discutir o André, mas a formatação do meio campo me agradou. Dá para garantir que hoje pelo menos vai ter gol, porque tá o Tardelli na frente. Tem diferença, né? Mas eu não sei se contra o Vasco o Grêmio precisava preservar tanto. Eu acho que não sei se contra o Vasco o Grêmio não poderia usar um pouco mais. Não sei se o doutor concorda ou não, mas acho que não precisava tanto, né? Mas eu acho que esse é um jogo que o Grêmio vai ter que ter superação. O Grêmio deu uma resposta positiva e sempre se esperava qual seria a resposta do Grêmio em função da eliminação, que foi frustrante, foi extremamente frustrante, né? E a maneira que ela aconteceu, ou seja, a eliminação da Libertadores da América para o Flamengo na quarta-feira, exatamente na quarta-feira passada, por aquele fracasso, os 3-0, embora o vice-presidente de futebol do Grêmio tenha dito que era uma coisa normal. Não sei de onde é que ele tirou isso. Mas eu acho que a escalação do Grêmio de hoje, o Renato mostra que ele tomou um susto. Casa arrombada, tranca de ferro, né?
Tomou 5 lá. Ele quer se garantir para ganhar o Grenal também. Exatamente. Se sair um empatezinho, tá bem. É um pontinho lá Mas fora. o empate não é bom resultado. O empate não é bom resultado. Para quem pensa em G6, para quem pensa em G4, e o Renato nem falou em G6. É. Ele falou em G4, né? G6 e G4. E nessa projeção que a gente fez, para G4 sobra apenas uma vaga. Mas mesmo ela quando pode abrir em função do Flamengo, né, e mesmo quando chegando a ao gente título da pensa, Libertadores. né? Mas aí, Mesmo quando a gente pensa na projeção do Grenal, porque se o Grêmio ganha hoje e o Internacional não ganha, o Grêmio pode chegar ao Grenal na arena na frente do Inter. Por outro lado, se o Grêmio perde e o Inter ganha, o Grêmio chega numa situação no Grenal que mesmo vencendo o adversário Não direto, passa o Internacional. não passa. E pode acontecer de chegar ao Grenal e ficar igual, como tá, né? 1 ponto. Sim. também, né, depender dos Tá resultados. acontecendo. Mas o Luciano que está substituindo o André, e pelo que se parece, né, a tendência é que ele assuma a titularidade, né? É. Então ele fala exatamente sobre essa questão de substituir o André. Cara, como a gente conversa, o André é um atacante de alta qualidade que nos ajuda bastante e vai continuar nos ajudando, né? Eu cheguei aqui faz pouco tempo, agora espero, né? Trabalho para jogar também e para ter sequência. Estou trabalhando desde quando cheguei, agora que eu tive a oportunidade, pude aproveitar, mas ali a gente tem o Viseu também voltando, tem o Tardelli também que faz a função, tem o André, tem eu. O que for melhor para o Grêmio, o treinador vai escalar e vai estar ajudando o Grêmio. É uma oportunidade, né? É uma sequência de jogos que ele está tendo, esse jogo contra o Botafogo. Foi bem contra o Botafogo. Foi bem contra o Botafogo, ou seja, pode ter essa sequência, já que existe essa rejeição total aí do torcedor do Grêmio em relação ao André. Se ele tiver o bom aproveitamento que ele teve no Fluminense e a sequência de jogos, de oportunidades que o Renato der para ele, né? De repente, Se de repente consegue garantir... por o exemplo, C não a vaga- existe, mas ele jogando, quem Claro. sabe ele possa jogando, colaborar. de repente, indo bem, consegue jogar o Grenal, fazer um bom Grenal, é sempre O diferencial. André não volta mais, né? Aí não... Estão colocando o áudio ainda? Então tá. Eu tenho que ligar aqui o meu microfone, que foi trocado em função. Então deixa eu... Como diria o apresentador, quem sabe faz ao vivo. Programa ao Ao vivo é vivo é assim, né? Tá ligado? Então tá ok? Tá, maravilha. Mas ontem, saindo um pouco desse jogo, ontem o presidente Romildo foi reeleito, né, por mais um mandato, serão 3 anos, ou seja, então o presidente Romildo, quantos anos, Fiorim? O primeiro mandato foi 2, né? 2. Segundo, mais 2, Mais né? 2. São 4, então o presidente Romildo vai ficar 7 anos aí à frente E fizeram a reforma no estatuto, né? Para que ele Sim, pudesse exatamente por permanecer. isso ele foi primeiro após a reforma do Estatuto, o presidente Romildo aí, com 7 anos ficando à frente do Grêmio, ficando à frente da presidência do Grêmio. Ó, o Avaí tomou mais um. Mais um. Avaí 1, Fortaleza 3. E com isso o Romildo se torna o presidente mais tempo consecutivo. longevo. Né? Se a gente somar o próprio O Romário. Rodoni com Sim, Romário consecutivo, fez um gol. consecutivo, sim. Eu li Romário aqui. O Romário fez um gol pro Fortaleza. O Renato é o técnico mais longevo e o Romildo o presidente mais longevo. E isso tudo indica, né? Já se sabia, ele foi na mudança do Estatuto, ele foi eleito por aclamação ontem, né? Ou seja, é a permanência do próprio Renato. O Renato só não permanece se ele não quiser. Mas vai ter que haver uma reformulação no Grêmio. Isso, esses jogadores todos que vieram, aí, qual é o jogador que deu uma resposta positiva? Nenhum, né? contratação desse ano. Desse ano. Nenhuma. A melhor resposta eu acho que talvez seja o Tardelli, que não é a resposta Não, o Tardelli esperada. também não, porque o Tardelli é Não é concentrado. Eu acho que pode dizer talvez o David Braz, mesmo não tendo a titularidade. acho que O pode. David Braz pode ser que é um jogador que deu. O Felipe Viseu está machucado. Tá? O Tardelli até agora, não estamos no mês, vamos chegar no final do ano, até a semana passada o Renato ainda dizia, olha, não está em condições, isso e aquilo, toda aquela celeuma, quis ir embora, quis voltar para a China, depois informação do Darcy aqui, depois desmentiram, depois o próprio jogador veio que realmente autorizou o seu empresário a voltar para a China, e aí foi cobrado pelo presidente Romildo, pela direção do Grêmio, ou seja, um jogador com salário de mais de 1 milhão, com um contrato de 3 anos. Né? Mas um dos desafios também do presidente Romildo é a questão da arena. Né?
presidente aí que tem trabalhado muito nesse sentido, na realidade, a arena do Grêmio. É a gestão que pertence ao AS, né? E o presidente também falou, né, sobre essa situação da arena. A arena nós tivemos um revés muito grande com a manifestação da Caixa Econômica Federal, que fora dos prazos praticamente não avançou no seu processo. Estamos tentando reconstruir hoje de uma outra maneira. A Caixa Econômica Federal parece que está fazendo gosto de amargar um prejuízo enorme, porque a Caixa Econômica Federal talvez não vá conseguir viabilizar os seus empreendimentos aqui do lado. Esses prédios que estão aqui, a Caixa Econômica Federal talvez não consiga viabilizar as suas situações lá no Estádio Olímpico, né, porque afinal de contas tudo isso passa pelas soluções dos entornos e dos próprios interesses dela. Parece que burocraticamente se tem uma questão de não correr risco, mas amargar, seguir a regrinha e ter um grande prejuízo. E absolutamente, para mim, isso é inconcebível, porque a gente tem que trabalhar muito a ideia de que uma operação financeira, se tiver problemas, ela pode deixar os problemas e punir quem tem responsabilidades com os problemas. Mas para mim, a instituição bancária sempre foi aquela que buscou tentar salvar as operações financeiras para não ter prejuízo. Para mim sempre foi isso, parece que agora estamos invertendo a ordem, mas não há problema, tem que respeitar os processos de cada entidade envolvida nisso e nós vamos buscar as alternativas para isso. O prazo final de tudo isso, para nós nunca mais tratarmos no assunto ou definitivamente consolidarmos o assunto, é 31 de dezembro de 2019. Eu acho que esse é um dos grandes desafios do presidente, né? É fazer com que o Grêmio assuma a gestão da arena. É um dos grandes propósitos do presidente, é um dos grandes objetivos do presidente, é exatamente isso. Olha, tem muita gente que até contesta essa questão aí, porque o custo é muito grande. Né? Mas tem aquela questão, o Grêmio não pode fazer campanha de sócios, o Grêmio tudo tem que ter a permissão aí da OS, então existe, muitos conselheiros até contestam isso, né, o Fiorinho? Não só contesto essa situação, mas como também o entorno, as obras do entorno da arena também é outro problema a ser resolvido. Essa foi essa foi a grande questão, ou seja, com a quebra da empreiteira, que é a OS, ou seja, que ele existia. E o presidente também, né, tem brigado muito isso aí, a nível federal, em relação ao acesso da própria freeway, em relação ali para que desafogue, principalmente. Final de jogo é uma tortura, né? Final de jogo termina aí meia-noite. É 1h30, você. No mínimo. E o saudoso Fábio Koff também trabalhou bastante nessa situação, deixou para o Romildo, né? Mas contudo, mesmo que, e eu tenho certeza, o custo é alto, para o Grêmio é outra realidade assumir a arena, né? Porque exatamente vai poder fazer campanhas financeiras aproveitando melhor o seu patrimônio, não vai ter situações, e aí é de campo, não é de finança, mas de repente ter que jogar em Caxias do Sul porque tem um show na arena. Migração de sócio, tem que pagar um percentual, entra tudo no cofre do clube. Né? Há quanto tempo ele está tentando comprar? Faz anos já, né? Não, essa proposta já. Mas esse duelo aí, o que estava projetado desse duelo aí do Renato e do Vanderlei Luxemburgo? São dois técnicos estrategistas, né? É a 7ª vez que eles se reencontram depois que o Luxemburgo saiu do Grêmio e o Renato assumiu, né? 7ª vez. 7ª vez, 7º jogo. Claro, eles se enfrentaram outras oportunidades, mas depois que ele saiu do Grêmio é a 7ª vez. Né? Agora, desde ontem, essa especulação ainda, vinda lá de Buenos Aires, da Argentina, que o Renato seria um técnico cotado aí, ele e o Filipão, para assumir o Boca Juniors na próxima temporada. Não sei se vê. E essa especulação veio de lá, ela não saiu daqui, né? Ela não saiu, ela veio de lá. Ou seja, então tem essa. Isso aí vai valorizar mais o Renato ainda, né? Sim, mas tem um candidato do Boca que disse, né, que se for eleito vai ter o Kahneman na zaga, vai ter o Cuesta. É campanha eleitoral, campanha eleitoral. Vale tudo. Campanha eleitoral. Prometer uma coisa, cumprir outra. Mas o Filipão não estava acertado já com. Prometeu o Guerreiro também. O futebol. Também o Guerreiro. Prometeu o Guerreiro no Boca. Mas não tinha já. Tinha oficializado já, estava para a China, né? Estaria na China. Estava para a China. Um primeiro boato, o Odair ia para a China, né? Também. Depois esfriou, não falaram mais. Bom, agora no final de ano exatamente começam aí essas especulações todas aí em relação à vinda e ida. O Grêmio, a exemplo do Internacional também, vai ter que reformular, vai ter que buscar
E principalmente se for aquela questão também, tem que definir o mais rápido. Aquela pré-Libertadores. Quando é que é a pré-Libertadores? É em janeiro, né? Final de janeiro. Final de janeiro. 7, 28. Por aí. Então tem todas essas condições aí. Acabou Atlético Mineiro 0, Chapecoense 2 e Avaí 1, Fortaleza 3. Vamos lá, repete aí. Atlético Mineiro 0, Chapecoense 2, Henrique Almeida e Everaldo. Everaldo faz gol pra caramba. Avaí 1, Fortaleza 3 e está no finalzinho lá, Palmeiras 3, São Paulo 0. Tu vê, o Avaí tomou 3, né? 3 em casa. E foi aquele jogo com o Palmeiras que foi uma dificuldade tremenda para o Palmeiras vencer, com um pênalti, até um pênalti discutível, né? Que o VAR acabou marcando, chamando o árbitro e marcando aos 90 as dificuldades que teve o Palmeiras. Né? E a gente estava falando aqui antes, Corinthians e São Paulo, rodada após rodada, estão fazendo força para não se classificarem, deixando para a dupla Grenal. A dupla Grenal tem que aproveitar, né? O São Paulo, ano passado, já fez esse esforço e teve sucesso, né? O conseguiu. São Paulo, ano passado, fez um esforço muito grande para não ficar no G4 e conseguiu, no final do campeonato, perder a vaga para o Grêmio. Estão se esforçando de novo. Isso até relembrando um pouco da história do Luxemburgo, né? Que foi na era do presidente Fábio Koff, né? E foi uma exigência da torcida do Grêmio, inclusive a permanência dele aqui, ou seja, o estádio lotado pedindo fica, e o Luxemburgo acabou ficando e depois também lá, é a vida de um técnico. Depois foi num treinamento, né? Até que ele foi... Sim. E depois acabou, né, sendo demitido por incompetência, vejam só. Mas naquela época o Vanderlei hoje, eu considero ele um dos técnicos mais estrategistas, que tem uns grandes conhecimentos de futebol. Mas o Vanderlei naquela época, e que agora ele voltou a ser apenas técnico de futebol. Naquela época ele era técnico, diretor executivo, médico, fisicultor, terapeuta, empresário, manager, e era tudo. E ele se perdeu exatamente por isso aí. Cresceu muito o projeto. Né? E para quem não lembra, por poucos jogos, mas jogou no Internacional, na lateral, né? Foi na época do Valdomiro, naquela época da década de 70. 78. Foi até questionado, inclusive, mas era fraco, lateral reserva. Né? Normal, ele veio do Flamengo, ele veio do Flamengo emprestado. Até depois da vitória contra o Internacional aqui no Beira-Rio, ele foi perguntado, né, se considerava que estava num recomeço da carreira, que estava recuperando uma carreira, e ficou brabo, né, inclusive, que ele disse que a carreira dele não estava recomeçando, mas de fato, se a gente pegar do momento, daquele começo dele no Grêmio, que ele teve um bom começo, até agora, eu acho que é o melhor momento do Luxemburgo de lá para cá. Não, agora, claro, sem dúvida. O trabalho que ele está fazendo no Vasco, por isso que eu digo, ele assumiu o Vasco numa condição lá de zona de rebaixamento e hoje está até pensando em Libertadores. Tá um time totalmente, ele deixou claro, acho né, que fraco, não digo nem médio, fraco. O título do Vasco esse ano seria sair da zona da confusão, que ele chamou. Já passou. Né? Bom, a gente também está com mais de 60% de aproveitamento no comando do Vasco. O nosso WhatsApp também, para você mandar a sua mensagem, além do nosso Facebook, da live também, 51, código de área 999-339894. Repetindo, 51, código de área 999-339894. O Corinthians, hein, Fiorinho, que é inimigo da dupla Grenal nessa vaga aí do G4 aí. Joga daqui a pouco lá em Maceió, né, contra o CSA. Maior parte do estádio vai estar a favor do Corinthians, mas no aeroporto, quando eles chegaram, foi lamentável. O CSA é o time do Argel, né? O Argel que está, o CSA que está em antepenúltimo. Está brigando aí também para fugir dessa zona de rebaixamento, o G4. E que transpira o Argel no jogo, hein? Que coisa impressionante. Mas o Rogério Ceni também é outro. Também, né? Mas é um detalhe, eles não usam abrigo nem camiseta do clube, né? Usam camiseta social. Aí está o médico. Está aqui o médico que pode falar a respeito disso, né? A transpiração tão grande pelo quê? Não é pelo calor, às vezes nem pelo calor. Fortaleza é muito quente também, né? Não, mas eles são assim todos os pela jogos. Pela agitação né? em si. É um cara tenso. E a tensão provoca isso. O cara que dirige trator é assim, né? Tá certo, falar em dirigir, lembra carro. Então o carro você tem que levar para a revisão, na Casa dos Pneus. 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro, dá uma olhada aí também nos pneus, estão ficando careca, desgastado. Então aproveita, já troca, né? Porque é uma questão de segurança, né? Até para você ter uma ideia, a multa é muito mais cara que o preço do pneu, além da segurança, que nem se fala na questão da segurança, né?
Então, aproveite a promoção permanente que você tem lá na Casa Pneus, que é o feirão de pneus. Então, revisão do carro e troca de pneus é na Avenida Ceará 1055. Nossos 2 toques também para a DD Internacional, que é uma empresa participante aí no mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo de gerenciamento e consultoria. DD Confiança, transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Nossos 2 toques também para CERS, olha, são 50 anos de uma história de infinitas oportunidades. CIE, 50 anos, que é o Centro de Integração Empresa Escola no Rio Grande do Sul. Então, o programa de estágio é promoção com o CIE. E partida iniciada lá em São Januário, então, Grêmio e Vasco da Gama. Acabou 3-0 Palmeiras. Acabou agora. 3-0, final de jogo. Bom, ajudando a dupla, né, Violinho? Tá certo. Estacionou o São Paulo. Vamos para o rápido intervalo, voltamos em seguida e falando do Internacional, que tem esse reencontro amanhã com o Atlético Paranaense, aquele Atlético Paranaense que chegou ao título da Copa do Brasil. E também a volta de D'Alessandro à equipe do Internacional, o Inter que vem de uma bela vitória lá, segundo jogo do Zé Ricardo, estreou no final de semana, no sábado, vencendo o Bahia em Salvador por 3-2. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso 2 toques de hoje com Flávio Fiorin, Estevão Rodrigues e Giovanni de Oliveira. Você nos assiste nos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face. No Face, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, mandando sua crítica, sua mensagem, interagindo, também compartilhando. É importante que você compartilhe nos seus grupos e peça que seus amigos também compartilhem para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Pouco mais de um ano no ar, emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso grande, com produção totalmente local. É só você digitar RDC TV digital e você nos acessa aí em qualquer parte do mundo, aonde você estiver. Também o Instagram da nossa RDC para acompanhar os bastidores da nossa emissora e o meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira 2 Toques. Também tem o WhatsApp para que você possa mandar aí a sua mensagem através do WhatsApp, se preferir dessa maneira. Então, agende aí, 51, código de área 999-339894, repetindo, 51, código de área 999-339894. Nosso 2 toques para a Baidolb. Na Baidolb você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas também encontra lá câmera de segurança, casa inteligente, casa automatizada, né? Você monitora a sua casa, sua empresa, seu escritório, através do seu celular, do seu tablet, do seu computador, com a casa automatizada lá da Baidolb. Também tem películas para carro, mas para residências. Películas de residência, olha, é um espetáculo as películas de residência lá da Baidolb. O pessoal do interior tem o site www.baidolb.com.br e o pessoal de Porto Alegre tem 2 endereços além do site. O da Benjamin Costa 1315, esquina com a São Pedro, e da Avenida Ipiranga 5.800. Nosso 2 toques também para Village Serviços Contábeis, é só você acessar o site da Village, www.village.com.br e também ou você liga, 51, código de área 3341-2211. Se torne um cliente da Village. Seu carro que está com aquela batidinha chata na porta, no paralama, no para-choque, é feio, incomoda, né? Então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Lá tem chapeação, pintura, polimento, espelhamento, tudo para deixar o seu carro, olha, 0 quilômetro. Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre, ou você liga, 51, código de área 3315-2160. Ou seja, você passa lá, ou liga, fala com o Marcelinho e resolva o problema do seu carro lá no Martelinho de Ouro. Bom, Internacional amanhã, e aí vai saber, né, o que o Internacional precisa também nessa briga aí por vaga na Libertadores do próximo ano em função dos resultados de hoje, né? E o Internacional que terá esse reencontro aí com que foi a grande frustração do Internacional, né, Estevam? Foi a perda da Copa do Brasil, onde o Internacional apostava muito nesse título e, embora lá no Beira-Rio, ninguém está tratando esse jogo como uma revanche. Não sei, mas... Talvez a revanche psicológica do time. Pois é, essa é a questão. E assim, oportunidades que o novo técnico tem de mostrar que ele tem um time ofensivo, diferente, que era o Odair,
E a proposta com o Internacional, que grande parte da torcida se indignava com o Odair, era essa coisa defensivista, retranqueira e também puxando a gurizada da base, que é a grande, vamos dizer, a grande deficiência do Internacional e uma virtude que a gente vê no Grêmio. Eu acho que tu tem razão. Essa questão aí é mais essa continuidade aí do que pode significar essa nova proposta do Zé Ricardo em relação ao posicionamento, que tornou um time mais propositivo em relação ao time do Odair, que nunca conseguiu, até sendo cobrado, né, a mudança de colocar um time mais propositivo em relação a um time que era... E ele tinha condições. Não sei se ele não acreditava, ou se era uma postura, não acreditava no grupo, ou por teimosia, né? Bom, mas é uma outra situação. E o Zé Ricardo já mostrou isso aí. Gol do Vasco. Gol do Vasco? Guarim, 9 minutos. 9 minutos? Missa do 7º dia, sim, né, tia? Todo mundo vai chorar um pouquinho lá. É cedo, mas já que estamos falando de Internacional, confirmando essa vitória, essa derrota do Grêmio, uma vitória amanhã tem uma importância gigante até para tirar o peso do Grenal. Porque vai ser um Grenal muito difícil na arena contra um Grêmio que está mordido ainda, está com orgulho ferido. E então, para o Zé Ricardo que está começando um trabalho, se ele ganhar, vai para o Grenal. Claro, ninguém vai para perder o Grenal, mas vai com mais tranquilidade para o Grenal, sem chance de perder a posição, né? Acho que a derrota do Grêmio, se confirmar hoje, torna mais importante a vitória do Internacional amanhã. E o D'Alessandro amanhã também, né? Começando o jogo. Começando e a volta do Moledo também. Também. O Bruno Fux já não jogaria, que está suspenso, o Moledo recuperado. Acho que volta natural e deve ser o zagueiro no Grenal. Não acredito que... Essa questão, falando até do D'Alessandro Renato, foi até o D'Alessandro disse que não se incomodou, inclusive, com as declarações do Renato, que o Renato disse que o Inter é um dos times brasileiros que não jogam para frente. Né? Não citou. Mas talvez baseado até no posicionamento que tinha o Odair com o Internacional, e não essa nova postura. Embora seja um jogo só, né? Não dá para te ter uma definição aí em relação à sequência dos jogos, mas a postura dele passou a ser outra. O Inter correu risco, tomou 2 gols, mas a proposta do Zé Ricardo, e vai ser mantida amanhã, né, Fiorinho? E foi o melhor jogo fora de casa do Inter, né? Não um dos melhores. Não, exceção aquele que venceu o Atlético também. Sim. Mas aquele era com o time totalmente reserva, né? Mas olha que e é interessante isso, desculpa. Aquele time que venceu o Atlético também tinha o Neilton no meio, na mesma função que jogou contra o Bahia. Aquele time não repetiu o tripé, pelo meio, mesmo sendo pelo reserva. meio, não lateralizado. Exatamente. E mesmo sendo o time reserva, ele não espelhou o esquema com o tripé naquele jogo. Não funcionou tão bem como funcionou em Salvador. Mas ele tem nítida visão que abastecendo o Guerreiro... Não, essa era uma das exigências do Guerreiro, né? E isso favoreceu até porque o próprio Guerreiro disse... E o Nico roubava muito, ele não passava a bola, tinha... Mas o Nico está sendo muito criticado. O Nico, informações que tem que já está sendo vendido... Ele não ia para o México? Né? Para o Tigres, né? Ele está nessa... Mas o Nico, ele é um jogador que... Eu acho um jogador interessante, só que é um jogador que tem... Que se percebe que ele tem que trabalhar com autoestima e autoestima elevada. Ele até a chegada do Guerreiro, ele era protagonista. Sim, ele era um protagonista. Sim. E coincidentemente ele passou a ser um coadjuvante após a chegada do Guerreiro. Foi o artilheiro do Inter no ano passado, né? Era o artilheiro do Inter esse ano até a chegada do Guerreiro. E a impressão que deu em relação ao Nico é que ele entrou numa profunda depressão, né? Pois é, ele se perdeu, mas naquela sequência... houve uma mudança de função também. Sim, mas naquela sequência que ele teve ali de 20 jogos sem fazer gols, na primeira metade, também não dá para dizer que ele estava mal, porque ele tinha mudado de função e muitos dos gols do Guerreiro foram jogadas que passaram pelos pés dele. Depois eu tenho a impressão que a pressão pela falta de gols ajudou ele a se perder. Porque ele foi um jogador trazido, olha, uma das negociações mais caras do futebol brasileiro. Então, ele veio, inclusive teve a ajuda do Sonda, foram 10 milhões de dólares a vida dele. Ele teve 2 anos que ele não conseguiu dar uma resposta positiva. E só depois, foi na época da Copa do Mundo,
que o próprio Rodrigo Caetano pegou ele, né? Aí vendo jogos da seleção uruguaia e disse para ele, olha, tu podia estar lá, futebol para isso tu tem. Né? Agora... Ou seja, por isso que eu digo, se sente que é um jogador que tem que trabalhar com a autoestima. Claro. A autoestima dele hoje está baixa. Agora com tudo. Agora, eu não acho que é um jogador útil, um jogador interessante. Agora, evidentemente que o Inter não se confirmou oficialmente essa negociação, embora já tenha se dito, mas não oficialmente, que ele teria negociado por 12 milhões de dólares para o futebol mexicano para o Tigre. Eu acredito que o Nico em má fase é melhor que o Parede, é melhor que o Wellington Silva. Pois é. Mas por 12 milhões, mas a questão do a Parede é uma outra. O Parede é uma outra questão. Aí é a questão que eu digo, a questão de posicionamento. Né? E o Parede foi um dos melhores jogadores, considerado por muitos até o melhor nessa partida com o Bahia, exatamente num posicionamento diferente, ou seja, encostando e ele pifou o Guerreiro num e na outra fez um gol de dificuldade. Não, ok. Então, mas foi o segundo tempo. Tem jogador mesmo que é assim, daqui um pouco determinados técnicos conseguem render e que outros não rendem. Não, tudo bem, e tomara que o Parede faça eu me calar aqui, mas assim... Ele teve o segundo tempo bem no jogo, né? O primeiro ele também não foi tão bem. Então eu ainda tenho... Mas aí pode ter uma questão de adaptação e tal. Claro, mas nesse primeiro momento eu ainda tenho uma tendência de pensar que a exceção foi esse jogo. Mas eu acho que o convive melhor com a ideia de ser garçom que o Nico. O Nico estava muito frustrado. Sim. Bom, mas tu tinha falado, eu tenho a questão de cartões amarelos, aí a gente falou que o Grêmio está sendo o Grêmio que vai perdendo por 1-0 aí. E o Bergson fez 1-0 pro Ceará contra o Fluminense agora. O Fluminense é outro, né, que reza aí. Deus está chamando faz tempo. Essa é a briga lá debaixo da tabela, né? Cruzeiro, tem um rebaixamento a ver. Fluminense, Botafogo, CSA. Essa é a briga. Tem a briga de cima e tem a briga de baixo também, né? Mas o Lindoso, ao contrário do Grêmio, o Internacional, não se preocupou em zerar os cartões amarelos aí para o Clássico Grenal. O Lindoso, que é um titular, vai exatamente pendurado nesse jogo de amanhã, em função do cartão amarelo para o Clássico Grenal do próximo sábado. E ele fala, né, também sobre a evolução do time, sobre o segundo jogo com o Zé Ricardo. Bem, é isso, né, que aconteceu no último jogo. Para mim é mais fácil de entender as coisas pelo fato de já ter trabalhado junto. No caso do Paulo, que se eu não me engano foi mais tempo do que eu. Mas é isso aí que vocês viram, né? Já teve... A gente fala muito, né, que não dá para ter parâmetro em 1 mês, 2 meses, muito menos em um jogo. Mas ficaram algumas coisas nítidas, né? Somos todos profissionais, bem grandinhos, então... É claro que são muitas informações quando chega um treinador novo, mas... Como eu falei, a gente já vive a nossa vida, então... É claro que a gente consegue assimilar a maioria das coisas. Claro que fica algumas coisas em, vamos dizer assim, uma certa insegurança como tem pouco tempo de trabalho para fazer num jogo. Claro que o jogo é bem diferente do que é o treinamento, mas já dá para ver bastante coisa, né? Conheço bem, gosta sempre de jogar, estratégia em cima de cada jogo. Então, vamos dar mais um tempo aí com esse prosseguimento aí que já de cara foi bom. A tendência é saber se o Internacional sobe na régua amanhã, né, em função do primeiro jogo, essa proposta, que será a formatação tática, o desenho vai ser mantido. Né? Só tem a troca aí, a saída do Neilton, e eu até ainda tenho minhas dúvidas, né, em relação, mas parece que está confirmado mesmo a volta do Alessandro, porque o jogo na quinta-feira, e se sabe que o D'Alessandro não tem mais, isso aí até um planejamento existe, e não tem condições de jogar, né, 2 partidas por semana, e aquela filosofia, ou seja, aquela proposta. Joga em casa. Significa dizer o quê? Que o D'Alessandro vai estar fora do Grenal? Não necessariamente. Né? É uma questão, né? E tanto é uma nova formatação de time, baseado no que aconteceu lá em Salvador, por si só já diz que não é revanche. Né? Mas eu acho muito mais importante o D'Alessandro no Grenal do que no jogo de amanhã. Pois é. Tem mais... mas ele é um homem Grenal. É que eu estou me apegando ao fato do próprio planejamento internacional. Que existe planejamento que não tem condições, só joga nos jogos no Beira-Rio, né?
e não tem condições de jogar jogos desgastantes. O jogo de amanhã vai ser um jogo desgastante, não tenha dúvida, né? E o Grenal nem se fala. Agora, jogar na quinta e jogar no domingo, bom, vamos aguardar para ver. Mas amanhã tem esse reencontro aí, né, do Internacional com o Atlético Paranaense, após aí a conquista do Atlético no Beira-Rio, aqui em Porto Alegre. Jogo este que o D'Alessandro não estava, foi aquela lesão que tirou o D'Alessandro da decisão contra o Atlético. E ele fala exatamente, né, sobre esse reencontro de enfrentar o Atlético, ele que não participou daquele jogo da decisão da Copa do Brasil. 3 jogos, comparado com a sequência que a gente via dentro do Beira-Rio, é um alerta. Desses 3 jogos a gente perdeu uma final, nada a ver, nada tem a ver com a final, motivo de revanche pelo nosso lado, não tem nada a ver isso. A Copa do Brasil foi muito diferente, mas é óbvio que valeu um título, a gente perdeu, a gente quando lembra ainda dói, no caso não consegui jogar, no caso tem muita gente que acha que eu dei um migué, que não quis jogar, que não estava machucado, mas isso vai ser até o final. Foi assim a partir de 2008, estou aqui há 11 anos, então vai continuar assim, não me surpreende dos espertos que ficam falando aí a toda hora na rádio, na TV, porque sabem tudo, mas eu não posso falar especificamente do jogo porque não joguei. Tu tem que fazer parte do jogo para saber o que tu sentiu lá dentro. Então, como não joguei, não tive a sorte, foi muito mais difícil porque a gente sofre mais fora que dentro. Mas não tem motivo de revanche, nós sabemos que são 3 pontos importantíssimos para quebrar essa sequência que tu falou, para continuar até, de repente, alguns resultados paralelos positivos, entrar no G4, ou continuar brigando aí dentro do G6 para ficar mais perto do G4 e em algum momento poder entrar definitivamente, mas é importante ficar aí nesse bolo de cima na tabela para poder brigar até o final, mas nada que tenha motivo de revanche, e sim reconhecer que um time bem montado, um time organizado, um time que joga bem, que sabe do jeito que joga, tem um treinador muito bom, tem jogadores bons, sabe utilizar suas armas, então nós temos que ter ou tomar todos os cuidados necessários para poder contrarrestar essa força deles e fazer um bom jogo. Tá aí o D'Alessandro, então, que volta ao time amanhã, ele que não participou, e descartando aí, né, esse reencontro aí com o Atlético, ele negando totalmente esse clima de revanche, mas eu acho difícil, né? Foi o que nem tu falaste, a questão psicológica. Não tem, embora o D'Alessandro disse ali, não vai esquecer, isso aí vai longe, né? Mas não tem, tu acaba lembrando sim aquela que para o Inter foi uma tragédia, já que o Inter projetava aí exatamente a conquista da Copa do Brasil. Agora, a vitória sempre você tem na escolha do seu banco. Aí é o nosso banco, é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos, um desses que está na tela para você aí, que é o Banrisul Saque Digital. Você que inclusive é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo, baixe porque você tem a segurança e também todas as facilidades que esse aplicativo lhe oferece. Então, clique e simplifique. Agora, se você não é, abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem, isso você tem no Grupo Zafari, você tem preço e qualidade. Então passe no Zafari, faça suas compras e aí você tem preço e qualidade. Você está pensando aí, está com obra na sua casa, tá... Bom, a gente está chegando no final do ano, né? Então, no final do ano quer deixar bonita a casa para o final do ano, pessoal que também vai para o litoral, quer pintar, quer reformar, quer fazer alguma coisa, né? Deixar a casa bonita para o final do ano, tanto aqui como na praia. Bom, se você está em reformar, em construir, pintar, olha, em tintas você tem mais de 2.000 tonalidades de tinta lá na Ferragem Lampião. Lá você encontra tudo que você precisar aí em termos de material hidráulico, elétrico, qualquer situação que você está. Olha, são atendimento a condomínios que a Ferragem Lampião oferece, a sua empresa, né? Deu um problema elétrico, deu um problema hidráulico, então aciona a Ferragem Lampião que ela lhe resolve aí trazendo o material que você precisa.
Uma grande variedade também aí de lâmpadas, refletores, luminária LEDs, tem televento, tem teleentrega. Os telefones estão aí na tela para você, 51, o código de área 33400899 e o WhatsApp também, 51, o código de área 991800162. Fica na rua Alberto Silva, 85, quase esquina ali com a Assis Brasil. Um atendimento VIP personalizado, toda a equipe lá do João Carlos, do Gilberto à sua disposição. A própria frase, o slogan do Lampião diz tudo, né? Não ande em vão. Vá direto ao Lampião. Por quê? Vai em outra, corre o risco de não encontrar. Na Lampião, você tem a certeza que encontra tudo que você precisar. Até porque, já diz, né? São mais de 30 anos no mercado a ferragem Lampião. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinho para o último bloco do nosso Dois Toques. Vamos, quantos minutos de jogo aí? O Grêmio vai sendo derrotado pelo... Está quase no intervalo já. Pelo Vasco aí, por 1-0. A gente volta depois e aí dando voz, né? Pelo menos algumas das nossas muitas mensagens. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com Flávio Fiorin, Estevão Rodrigues e Giovanni de Oliveira. Você nos assiste canais 24 e 524 da NET, as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo aí, em todas as nossas plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, que você participa fazendo o programa conosco, também compartilhando para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV e também o nosso WhatsApp, 51, código de área, 999-339894. Nosso Dois Toques para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos de seguros, da Assistência Financeira e Previdência. É o patrocinador oficial, o pilar do São José, que hoje garantiu vaga na semifinal, né, Fiorin? Na semifinal da Copa Silverard. 1-1 de novo com a Aimoré no tempo normal, depois venceu nos pênaltis por 5-3. E vai esperar amanhã por Bagé ou Internacional, que joga à noite lá na Pedra Moura. É bom dizer que... Inter B, né? O Inter B. Vale vaga aí, isso vale vaga na Copa do Brasil. O São José já tem vaga garantida na Série C, quase, bateu na trave ali, pode dizer, em relação aí à subida para a Série B do Campeonato Brasileiro. E tem vaga garantida, então briga aí, chegando ao título, participar da Copa do Brasil. Agora, pegando o Internacional, pode ser eliminado. Quem pegar o Internacional na final, mesmo que automaticamente não ganhe, já tem, porque o Internacional já tem vaga, né? O time principal, tá? Já tem vaga garantida. Tem um detalhe rápido sobre o jogo do Inter amanhã, que vem receber agora, como o jogo da TNT não vai passar para cá. Não pode passar para a praça. Sim. E como o Atlético não assinou com o Premier, então não tem o jogo. Isso vai só pelo site. Só pelo site. Só pelo site, como foi o jogo do Grêmio também. Vamos lá, o Rodrigo Cadu, me preocupa esse posicionamento do Renato, poupar jogadores para o Grenal e o que adiantou, o Grêmio está perdendo, tomara que consiga reverter esse placar. Deve estar perdendo por 1-0, intervalo de jogo. Não, 30-31. Então tem condições sim de reverter esse resultado agora parcial de 1-0. A gente falou também em Série B, onde bateu na trave o São José e o Brasil, que ontem venceu, né? Venceu o Vila Nova, está em 10º. Por 2-0, está agora na primeira folha, como se diz, e ficando bem distante aí de zona de rebaixamento. Está encaminhada a permanência, matematicamente faltam só 2 pontos, mas já são garantiu. 6 jogos que ainda faltam, né? Mais 7. 7 jogos, ou seja... Gol do CSA lá, contra o Corinthians, 1-0. Olha aí, tá dupla Grenal, o Grêmio não tá... O Grêmio é que não está se ajudando com esse resultado aí, né? O Palmeiras aí com a vitória diante do São Paulo, essa vitória aí parcial também do CSA diante do Corinthians, ou seja, o Grêmio vai ter que se ajudar e reverter esse placar. O Internacional amanhã com o Atlético Paranaense. Bom, ponto final, né? Como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Churrascaria mais do Grande do Sul, referência nacional, vamos acompanhar ali o restante do jogo, Grêmio e Vasco, e eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 81 e 13 e a revenda da Avenida Ceará 370. Agora você vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, para o teatro, futebol, para onde você for, não quer saber de estacionamento, bom, aí é Teletax, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é mais importante, que é fundamental, é a segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência vem o Cruzando as Conversas com Guilherme Macalossi, e à meia-noite, na virada, vem Joias na TV com Rossana Rocha. É que eu digo, qualquer época é época para você dar de presente uma joia para a esposa, para a mãe, para a filha, para a namorada. À 1 da madrugada tem
o Repeteco, a reprise do nosso Dois Toques. Na sequência, depois a reprise do Virando o Jogo com o Rogério Amaral e toda a programação da nossa RDC TV. Todos vocês, um grande final de noite e acompanhe aí, continue com a programação da nossa Conrado RDC te mandou TV. um abraço. Um grande abraço também, Conrado. Tá certo. Voltamos amanhã ao nosso horário, às 9 da noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.